Olá, seja muito bem-vindo ao Ela Tá Que Tá, o podcast que traz sempre temas relevantes, você já sabe, né? Para que a ignorância não seja sua melhor amiga. E hoje, gente, nós vamos falar de um assunto muito sério que afeta crianças, adolescentes e até adultos, o bullying. Para isso, eu convidei uma profissional incrível que tem mais de 20 anos de experiência aqui no Brasil e no exterior. Ela trabalhou no sistema educacional da Flórida e da Carolina do Norte, é mestranda em aconselhamento de saúde mental, ela atende crianças, adolescentes, adultos e família. Seja muito bem-vinda, Ana Coutinho. Muito obrigada, Paulo. Uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu trouxe alguns dados aqui, Ana, para a gente iniciar esse bate-papo, para termos essa noção dessa gravidade, né, desse problema. Olha só esses números assustadores aqui. Segundo os dados do IBGE, 1 em cada 5 estudantes no Brasil sofre bullying de forma recorrente. E o problema não é só na escola. Cerca de 30% dos adultos já vivenciaram situações semelhantes no trabalho. E é sobre esse impacto profundo que nós vamos conversar hoje. Mas antes, eu gostaria de agradecer o nosso patrocinador oficial dessa temporada, o Bendito Licor. Gente, quem não conhece esse licor tem que conhecer, ele é delicioso, ele é feito com doce de leite de verdade. E ele não usa álcool de cereais na sua composição. A Gabi, quem inventou o licor, até esteve aqui no podcast contando essa história. Se você tiver mais curiosidade, quiser saber mais sobre esse licor maravilhoso, 100% mineiro que está encantando não só Minas, Brasil, mas agora o mundo. Entra aí, procura o episódio da Gabi, vale a pena, a história é muito legal. Muito obrigada, Bendito Licor, sucesso para vocês aí e muito obrigada mais uma vez por apoiar esse projeto. Bom, Ana, vamos lá, né? Para começar, eu quero saber assim, exatamente o que é o bullying. Como é que a gente diferencia um conflito comum de uma brincadeira de mau gosto? Tem muita confusão, né, Paulo, hoje em dia. A forma que a gente mais usa para definir o bullying é quando tem... O primeiro item, que é bem importante, é quando tem um desequilíbrio de poder. Então, é uma relação onde alguém tem mais poder do que o outro. Pode ser porque é maior, pode ser porque é mais forte. Não necessariamente. Às vezes é porque tem um grupo e o outro está sozinho. Mas essa é a característica principal do bullying. Porque a partir desse desequilíbrio de poder, a criança, né, o sujeito que é vítima do bullying, ele sente que ele não consegue se defender. Então, essa é uma característica importante. Uma outra característica que a gente vê que é comum e que define bullying é quando acontece com alguma constância. Então, um episódio isolado, a gente normalmente não caracteriza como bullying. Mas quando a gente vê episódios recorrentes, isso denota um bullying. O terceiro componente que também, né, para caracterizar o bullying é a agressão. Pode ser uma agressão verbal, pode ser uma agressão física, mas tem alguma dinâmica agressiva no Essa bullying, linha né? tênue, né? Quando você fala da verbal, aí que as pessoas ficam na dúvida se foi uma agressão ou se não foi uma agressão. Não é sempre claro, né? E também é tênue a linha do poder, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, mas são pares, estão na mesma classe, então não tem essa diferença de poder. E às vezes não tem, mas às vezes tem. Porque também é muito subjetivo, né? A criança sente, né, desprotegida, sente que não consegue dar conta. Então a criança sente que o outro sujeito ali tem mais poder do que ela, mas é subjetivo, a gente não tem como medir isso, né? Tá na cabeça da criança. Mas, por exemplo, uma criança novata que chega numa escola onde já tem uma pessoa enturmada, né? Por causa de hierarquia de trabalho, um chefe com um funcionário. O que a gente vê bastante... Uma pessoa mais alta com mais baixa, como você disse, isso, né? Uma questão física, né? A gente vê muito grupos, né? Então, quando um grupo se junta contra uma criança, tem um desbalanço de poder aí, claro. Então, isso também fica muito claro, né? Na adolescência, a gente vê muito isso, isolamento social, né? Um grupo que está ali contra, né, criticando, enfim, de alguma maneira se posicionando contra uma criança, duas crianças, é um grupo maior contra um grupo menor. Tem situações em que é muito claro o desbalanço de poder, em outras não. Em outra é bem subjetivo sutil, né? E tem a ver com o que a criança sente, com o que o adolescente sente. Ele se sente desprotegido, ele sente que o outro é maior. E a gente precisa também levar isso em consideração, né? Com certeza. E existe, assim, categorias, tipos de bullying? Como é que ele se manifesta no dia a dia, assim? O que a gente vê tem agressão física, né? Você falou da física, da verbal, tem né? agressão física, agressão verbal. O que a gente percebe é que tem meninas sofrem um bullying mais voltado para a questão física, às vezes, ou para o isolamento social. E o menino vai sofrer um bullying mais físico mesmo, né? De agressão mesmo física. A gente percebe essas diferenças, assim. Mas o bullying em si, ele vai
sempre ter essa característica de diminuir o outro, né? De alguma maneira colocar o outro numa situação desconfortável. Isso é bem comum, assim, a gente vê bastante essa coisa de implicância, sabe? Implicância, E quais são assim, os sinais que os pais, professores podem começar a detectar, desconfiar que está tendo um bullying ali com aquela... Eu vou falar de crianças e adolescentes, vamos começar por aí. Vamos pensar neles, né? O que a gente vê muito é assim, uma recusa em ir para a escola, porque o ambiente onde mais acontece o bullying é na escola. Então a gente vê muito, tô com dor de cabeça, não quero ir para a escola, tô com dor de barriga, não quero ir para a escola, e aí você vai investigando um pouco o que está por trás, né? Às vezes as crianças falam mesmo, ele está implicando comigo, mas ela não tem noção do que é aquela implicância, né? Nem sempre é claro, porque às vezes é uma risada, não é necessariamente uma fala, né? Às vezes é uma risada, eles fazem essas coisas que nem é nada, né? Mas ao mesmo tempo é tudo, né? Naquele contexto. Então, qualquer coisa que a criança fala, os outros fazem grita, bate levanta, na mesa, né? bate A criança tá ali mais quieta, dá um susto. Isso também, né? Esse tipo de implicância, por isso que é difícil de identificar, porque às vezes é uma situação corriqueira, né? Mas esse tipo de implicância contínua, né? Por um grupo contra uma criança, ou por uma criança mais forte contra uma criança mais frágil, aí a gente vê que é um bullying mesmo. E é bom a gente falar também, né? Porque às vezes a gente ouve falar assim, nossa, mas não pode fazer nada, agora tudo é bullying, né? Existe um preconceito do adulto. E é tênue mesmo. E é tênue, porque de fato conflitos, né? Tudo fora isso que a gente falou aqui, né? Que quando não tem um desbalanço de poder, quando não tem uma agressão, né? Quando não é contínuo, é um conflito. A gente chama de conflito. E a gente precisa lembrar que conflito é muito importante. O que eu vejo é que também tende a ter uma superproteção hoje dos pais, e aí qualquer conflito está sofrendo bullying, né? A gente precisa também dar um passo para trás, às vezes, para enxergar a história sobre, né, que tem dois lados sempre. E às vezes é um conflito, e os conflitos, eles são importantes. A gente quer que as crianças enfrentem até conflitos ao longo da vida. Essa é a hora, né, dela desenvolver ali conflitos e treinar, né, flexibilidade, tolerância à frustração. É ali que ela treina, partilhar, né? Geralmente criança pequena é muito do brinquedo, né, de tomar o brinquedo. Partilhar, exatamente. E a gente vê casos assim, né, não emprestou o brinquedo para o meu filho, é bullying, né? Não é. É um conflito. É um conflito. Que bom, né, que temos conflitos, né? Agora, se todo dia aquela criança pega o brinquedo e taca na cabeça do seu filho, começa uma... Exatamente. Se aquela criança é mais forte, se aquela criança está junto de outras crianças, aí você começa a ter que intervir, porque o bullying, ele normalmente vai precisar de intervenção, né? Claro, de um adulto. Certeza. Não é como um conflito, para intermediar, não é como um conflito. Existe assim um perfil mais vulnerável que está sujeito ao bullying, assim, um perfil para vítima? Então, a gente vê que as minorias tem uma tendência maior de sofrer bullying, né? Então, numa escola, sei lá, só tem uma criança que é um estrangeiro, talvez ele tenha uma tendência maior, né? Quando tem uma minoria, acaba que ele fica um pouco fragilizado. Tem a questão racial, a questão social, a questão racial, né? Todas essas minorias, elas vão ter uma tendência maior de sofrer bullying, né? Ou até socioeconômico, né? Todo mundo tem o tênis, né? E alguém não tem o tênis. Sabe que na minha época de escola, eu estudava numa escola particular e tinha bolsas sociais, né? Então, os filhos de funcionários estudavam na escola. Então, o filho do jardineiro era colega de sala, o filho E assim, eu lembro que não era tão escancarado, mas tinha alguns preconceitos. Por exemplo, sumia o material. Achavam que era... Sempre era criança, o filho do jardineiro, coitado. Então, assim, aí aquilo começou, se deixar crescer, aquilo vira uma implicância. Se não atuar ali naquele momento, né? Aí a gente tem até uma linha tênue, né? Entre o que é um crime, né? Porque esse preconceito pode ser criminalizado mesmo, né? Já é uma questão do racismo. Do racismo, exato. Do preconceito social. E aí tem a questão do bullying quando isso se torna recorrente, né? E de fato, os outros têm uma força maior socialmente, né? Não tem uma força maior, né? Como indivíduo, não tem nada melhor do que... Ninguém tem nada de melhor do que o outro, né? Nesse sentido, mas é horrível, porque socialmente ele tem um papel ali mais popular, né? De ser mais popular, de ser mais forte. Inclusive, eu tenho a sensação de que na adolescência, alguns adolescentes se utilizam do bullying para ter ascensão social mesmo. Porque em que sentido? Dá um exemplo assim. Porque algumas escolas, se você é o cara que está sempre mexendo com os outros, se você é o fortão, todo mundo vai querer ser seu amigo. Entendi. Por medo, né? Por esse certo incômodo. Mas é assim, a melhor forma de você se incluir socialmente pode ser excluir os outros. Entendi. Então, é uma forma de... Não é consciente no sentido de nem sempre é calculado, mas é uma dinâmica social que acontece muito na adolescência, né?
Ana, a gente falou um pouquinho do perfil da vítima, né? Você falou que geralmente são as minorias. É. E o agressor, ele tem um perfil definido? É problema de autoestima? É problema no sistema familiar? Existe um A perfil gente não tem um definido? perfil definido. Mesmo para vítima, viu, Paula? Muitas vezes não é a minoria, tá? Aham. Vai ter essa tendência, mas muitas vezes não é. Uhum. E o agressor também, a gente não entende que tem um perfil. Antigamente acreditava-se muito nisso, né? Ele provoca, ele é agressivo porque ele também apanha em casa. Aham. Acreditava-se muito nisso, e esse pode ser um elemento, mas não é Que definitivo, ele reproduziu né? o comportamento Que ele reproduzia, eles né? Como se ele passaram. recebesse o bullying, né? E aí ele repassa, que acontece de fato, né? Aham. Muitas vezes está numa família disfuncional a esse ponto, mas às vezes não. A gente percebe que tem outras motivações, por exemplo, uma criança que quer ascender socialmente, que não sabe muito como. E a gente nota que existe uma dinâmica de para me incluir, eu vou excluir alguns. E aí ele se posiciona como forte, como corajoso, né? Como importante, e de fato às vezes se torna popular, porque ninguém quer ir contra essa criança, né? Que seja por medo, mas ninguém quer ir contra essa criança. Então acaba que ele provoca, né? Faz o bullying nesse lugar de ascensão social. Tem várias motivações, né? Às vezes quer se conectar e não sabe como, e aí se conecta através de inferiorizar alguém, chamar atenção, tem muitas motivações. Você me fez assim. lembrar de uma situação aqui. Você citou que as pessoas em volta desse líder, né, desse popular, eles não querem sofrer o que o outro está sofrendo. Então ele acaba ficando perto para não sofrer. É uma amizade meio que Meio de medo, disfarçada de medo. meio de medo, né? Eu fico pensando, se é uma questão de... A personalidade é muito frágil ainda, né? O cérebro pouco desenvolvido. Mas eu fico pensando assim, seria o caso dos pais, numa constante conversa com os filhos, saberem qual que é o papel dele ali na escola? Porque, assim, por exemplo, eu sou mãe dessa menina que é amiga da outra por medo, né? Eu poderia perguntar ao longo do dia, filho, como é que foi na escola? Como é que ela... Ai, mãe, teve briga do fulano com o ciclano. E você em relação a essa situação? Até porque, assim... Eu fico imaginando para a formação de personalidade, né? Você ficar com uma amizade por medo, você ficar num relacionamento por medo, você ficar num casamento por medo, você ficar... não sei, não é uma amizade lugar, gostosa, né? Você está tocando num ponto super importante, acho que dois, né? Uma que é a questão familiar e outra a dinâmica social. A dinâmica social, eu sempre brinco, né, com as crianças, brinco não, falo, ser o popular da escola nem sempre vale a pena. E de fato, a gente vê nas pesquisas assim que as crianças... Você fica muito em evidência, né? Você fica muito em evidência, você tem que lidar com muita coisa, você tem que gerenciar do ponto de vista mental mesmo muita coisa. Então, convida todo mundo, não convida, tem que agradar aquele, não desagrada. Então, esse lugar do popular, ele é muito oneroso mentalmente, né? O que a gente vê até em pesquisas é que a criança que tem um bem-estar ali melhor com relação à saúde mental é a criança que tem poucos e bons amigos, né? Aquela menina que tem 3, 4 grandes amigas, ela muitas vezes está melhor mentalmente do que a criança que tem 100 e que todo mundo adora, porque são relações muito frágeis, é isso que você falou, né? Tá por medo, tá por interesse, não é uma relação onde a criança pode de fato se mostrar, né? O adolescente pode de fato mostrar quem ele é. Então, a gente percebe que isso é custoso para a criança do ponto de vista mental. Então, esse é um aspecto que a gente precisa mesmo olhar, né? Nossa, tem tantos amigos assim, será que isso é bom? E falar para eles, né? Aquele fulano lá que tem tantos amigos e que você queria ser que nem ele, será que é bom mesmo? Né? E tem a criança que não quer ser amiga daquela pessoa, aí ela vira a vítima, né? Então, pode ser que vire a vítima, né? Pode ser que tenha um impacto aí entre duas lideranças, né? Também é muito comum, né? Um é líder, o outro também quer ser líder, e aí o líder que tem mais gente em volta dele, acaba fazendo bullying com aquela outra criança. Esse é de fato um aspecto. Mas você tocou num outro ponto que eu acho muito importante, que é a relação familiar. O bullying e as relações sociais, elas vão sempre atravessar ali, né, ser atravessadas familiar, né? Pela relação que a gente estabelece com os nossos filhos, né? Então, de fato, se a gente puder falar com os nossos filhos, olha, você tem uma questão ali com aquela criança, o que você acha disso? É muito importante. Mas antes ainda, porque eu vejo muitos pais falando assim, mas eu tento falar, mas meu filho não me conta, mas meu filho não me fala. Imagino que deve ser pior na adolescência, eu não tenho ainda adolescente. É pior, eles vão se fechar um pouco mais. Mas a gente precisa lembrar que essa relação, ela se constrói também nos silêncios, não é só, né? Os pais têm uma expectativa, às vezes, de né? Muita conversa, né? De muita conversa, de sentar e tomar, sabe essa cena de filmes, tomando um sorvete, né? Vamos conversar e a criança vai sentar e tomar um lanche. Isso não existe, né? Na maior parte das famílias, não é assim que se constrói as relações. Graças
Graças a né? Deus, menos uma culpa para as mães Não, aqui. Ó. não tem essa culpa. Bora Não, tô eliminar brincando, essa mas é culpa, porque realmente a gente fica. Não, será tem que eu essa perguntei o expectativa, né? suficiente, né? Será que eu tô atenta o suficiente? A relação ela vai se dar às vezes no, sei lá, que série você tá assistindo, filha? Aham. Vou sentar aqui e ver com você. E as duas caladinhas assistindo aquela série. E a relação também tá sendo construída ali, Legal. né? Na presença. Eventualmente você tá ali lavando uma louça, ou fazendo uma planilha, ou trabalhando em alguma coisa, e sua filha tá ali vendo um desenho na TV ou fazendo a lição. A presença se dá ali, a relação Aham. se constrói nesse silêncio. A Legal. gente não precisa sempre conversar tudo. Até porque eu sinto que os pais têm muita ansiedade dessa conversa. Então, quando vão conversar, às vezes a criança até se Verdade. assusta. Então, né, faz essa pergunta, né, e aí fala, mas o que você acha disso? A criança, não acho nada, já se defende, porque já Eu sente essa tenho que ter uma opinião a ansiedade. respeito, né? E o que será que isso pode ser usado É. contra mim, né? Eu escuto às vezes as crianças falarem, né, adolescentes, falam coisas assim, eu não vou falar para minha mãe que aquela menina foi chata comigo, porque semana que vem é a festa daquela menina. E aí minha mãe vai falar, então por que você vai na festa daquela menina? Então, assim, tudo isso tá nessa um dinâmica, desdobramento, tem né? desdobramento. Então, a criança muitas vezes prefere se calar do que abrir o jogo, não porque não tenha confiança, porque não tenha segurança, mas porque tem uma ansiedade muito grande, né? A mãe às vezes acha que está neutra, que vai perguntar com neutralidade e não é vai. neutra. Não Ela é. já vai Não é. perguntar, né? Não é. Ana, e você percebe uma diferença, assim, do bullying no passar dos anos? O bullying de 10 anos atrás, 20 anos atrás, é diferente do de agora? Eu acho que Acho que hoje em sempre dia existiu, né? Mas não tinha nome, sempre né? existiu, como todo abuso, né? Porque se a gente for pensar, o bullying ele é um abuso de poder em determinada instância, né? E sempre existiu abusos, né? Mas não tinha nome para isso, o que é muito triste, né? A gente percebe uma melhora se a gente for pensar, existe uma melhora hoje em dia, porque hoje em dia existe conversa, né? A gente vê aí em livros, né? Em relatos, até o abuso sexual era quase que normalizado, ninguém falava, não conta para ninguém e pronto, né? Vamos proteger aqui o abusador, muitas vezes era assim. Não existia o nome, não se tinha um nome para isso. Olha que coisa horrível, né? A criança sentir ser abusada de alguma forma e não ter nome, não ter conotação para aquilo. Então hoje a gente tem, né? Hoje a gente pode falar a respeito, às vezes até muito, às vezes até demais, porque fica também na coisa, né, do vitimismo às vezes, mas é muito melhor, né? No meu entender, é muito melhor do que no passado. A gente hoje nomeia, a gente hoje conversa. Os pais estão mais abertos para o diálogo, as escolas também. Antes era tudo mimimi, não podia se falar, né? E hoje eu acho que tem uma abertura maior, mas eu acho que sempre aconteceu, né? A forma como a gente reage hoje é um pouco diferente, mas sempre teve ali, E a né? escala hoje também é um pouco E a diferente. escala, esse é um outro ponto, né? A escala é muito maior porque por conta dos eletrônicos, né? Então hoje se faz aí o cyberbullying, que a gente vai falar até um pouco dele aqui mais para frente, acho que a gente vai falar né, depois, né? Mas assim, realmente a escala do problema É chega fora enorme, da enorme. escola, E fora do bairro, eternaliza, fora né? da cidade, né? A gente fala, né? Tem alguns textos, alguns artigos que a gente vê que tem alguns exemplos assim, né? Antigamente uma criança se entrava na cafeteria, né? No refeitório da escola e tropeçava, né? Tô pensando aqui numa criança de 12, 13 anos, tropeça e o leite espirra nela e ela fica morrendo de vergonha, né? Antigamente era aquela vergonha isolada, aquilo acontecia. Hoje alguém tira uma câmera e filma. E aquela vergonha, ela é triplicada, né? Ela é eternizada. Ela é eternizada. Então é muito mais sério por esse aspecto, né? Tinha uma fofoca, né? Tinha uma fofoca, você esperava. A gente viveu as fofocas, né? Mas aí esperava, aí ligava à noite, aí conversava, aí o pai mandava desligar. E será que alguém está escutando na extensão? E aí você tinha tempo também, não era assim? E aí você tinha tempo também para lidar com aquela sensação de receber a informação da fofoca, né? Você tinha tempo até o outro dia. Isso tudo, até esse de arrepender de processamento, contar, né? de arrepender de contar, de repensar, né? Ou de receber se você de ter fosse empatia, a receptora, né? de ter empatia. Você tinha um tempo de processamento daquilo. Hoje em dia não se tem mais esse tempo. Você recebe a fofoca, você repassa na hora. É tudo muito rápido, né? E eu sinto que perder esse tempo de processamento tem um impacto muito grande nas relações sociais, né? Até porque já pode ter tido um outro desdobramento na situação e se parou na primeira informação, então. Exatamente. Às vezes já se resolveu, não precisava, já se resolveu e já virou, né? Aí já vira fantasia, já se concretiza. E aquela era uma história pequena, né? E antigamente ela ficaria como uma história pequena, ou até cresceria, mas no boca a boca, com certeza. E hoje não, né? Hoje ela está aí registrada. Ana, e quais são os principais impactos, né, emocionais e sociais do bullying a curto e longo prazo?
A curto prazo, Paula, a gente vê muita questão somática, né? Dor de cabeça, dor de barriga, né? A criança começa a ter queixas físicas mesmo, né? E ela tá Reais, né? Não é sentindo aquela que você falou para não ir na reais. escola, né? Reais, ela está sentindo. O que acontece é que você vai ao médico e ele não identifica nada, né? Mas ela está somatizando e tendo aquelas sensações físicas, né? Pela angústia, pelo estresse, né? A gente vê muito resultado de bullying nesse sentido, né? E no longo prazo, uma insegurança pode ser devastador, né? Não significa que todo mundo vai ter isso, mas a gente vê nas pesquisas que quem sofreu bullying tem uma tendência maior de ter depressão, de ter ansiedade. De novo, né? É importante a gente dizer que não é todo mundo uma que regra, sofre né? bullying vai ter depressão, porque também acho que existe um exagero do outro lado. Aham. Mas os indicativos mostram assim que a tendência é maior. O que é mais importante disso não é a experiência do bullying em si, que pode ser terrível, mas é a solidão. A gente já sabe, né? Porque o bullying ele pode ser um trauma. E aí, se a gente extrapolar e começar a pensar em trauma, a gente já sabe que o pior do trauma é a solidão do trauma. Muitas vezes pior do que a experiência. É não saber direito com quem contar, para quem contar, como contar. Às vezes ter medo de contar. E Dividir a criança isso com fica num alguém, né? lugar, dividir isso com alguém, a criança fica num lugar muito solitário, porque nem sempre os pais conseguem dar conta de receber isso como deveriam, né? Com certeza. Às vezes não é nenhuma opção, de fato é difícil para eles. Então, essa solidão é a que deixa marcas maiores, né? Quando eu converso com adultos, quando eu atendo adultos, eles contam, né? Aconteceu isso na escola e todo mundo ri de mim. Você vê que é uma mulher de 40 anos que está emocionada contando isso e que fala, eu não Talvez tinha para não quem contou para contar. ninguém, né? Não Eu dividiu não na tinha para quem época, né? contar. Ou eu contei, mas minha mãe não acreditou muito, né? Isso é muito comum na questão do assédio sexual, né? Da criança, do abuso Isso, do sexual abuso infantil. sexual, né? Os adultos não Não acreditam. acreditam, né? E isso dá A pessoa uma se sente culpada, nossa. isso dá uma triplicada, né? Eu digo, você É. triplica um negócio que já era duríssimo. É. Porque além dela ter vivido essa experiência, além dela ter sido sozinha, quando um adulto não acredita, ela também pensa, será que isso existe? Será que eu tô louca? E duvidar da própria sanidade é um pedacinho do fim, né? Porque aí você começa a se questionar o início do fim, né? Você começa a entrar num terreno aí muito perigoso, né? De será que isso aconteceu mesmo? E aí isso gera marcas mesmo, né? A gente tem aí adultos que têm essa marca de não ter autoconfiança porque não sabe, né? Minha mãe falou, aí os adultos, assim, o que eu vejo no consultório é assim, não, aconteceu, meu tio, né, tem uma lembrança, assim, meio vaga. Não, mas não pode ser. Não, mas minha mãe era ótima, sabe? Fica se desculpando ali, né, para não dar o valor que tem. Porque também não recebeu esse valor, A própria né? vítima, ela minimiza, né? Como se, Isso. não, mas talvez seja um exagero da minha parte. Não, talvez, né? Exatamente, ela minimiza, né? E nesse minimizar já tem uma dor muito grande, né? Com Porque você certeza. viveu uma dor e você não pode validar essa dor, né? Você já fica ali negando a própria dor. É muito difícil, assim. A gente vê isso muito na vida adulta, né? Ô, Ana, uma vez eu li, né, uma técnica de PNL que dizia que a criança que pratica o bullying, que ela precisa ser acolhida. Quem é o agressor, ele precisa ser acolhido. Que geralmente, nos casos, a gente fala, não, coitado, que dó, e vai para a vítima, né? Acolhe a vítima. E eu li que isso reforça o tamanho menor da vítima. O rótulo de frágil e forte, né? Procede isso? Procede. A atitude é começar também a gente precisa acolher o agressor e entender o agressor também. Talvez seja um pouco controverso, né, Paula? Mas eu, pessoalmente... Principalmente se tiver parte envolvida, principalmente se for com um filho seu, né? Exatamente. Por isso que o ideal é que um neutro, né, alguém mais neutro ali, que seria a escola normalmente, possa atuar, né? Eu, pessoalmente, não acredito que uma criança seja má. Então, eu não gosto desse rótulo de, aquele era o malvado e aquela era a boazinha. A gente tende a reforçar isso por anos quando a gente fixa nisso, né? Aquela era a vítima. E por mais que o seu filho tenha sido a vítima, você não quer que ele tenha uma posição de vítima na vida, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar, né, do bonzinho, do algoz e da vítima, né, e a gente tem que trabalhar para tirar esses rótulos, porque a criança que fez o bullying, ela também tem algum tipo de sofrimento ali. Ela também é filha de alguém, né? Claro. Ela também está vivendo algumas dores, então a gente também precisa olhar para essa criança com acolhimento, sim. Não é um acolhimento de aprovação. Isso eu acho que é bem importante, né? Não é que a gente vai dizer, não, tudo bem, deixar disso e passar um pano. Ela precisa ser corrigida, né? Ela precisa ser acolhida, corrigida. Exato. Ela precisa ser corrigida no sentido de, isso não é legal. Não é assim que a gente faz, né?
Mas ela também pode ter um olhar de, eu sei que você é uma criança legal, alguma coisa ali não estava bem, alguma coisa, tô achando que tem alguma coisa estranha, né? Os pais podem trazer esse tipo de conversa, né? Sim. Eu sei que você é uma criança legal, eu sei que você é uma criança boa, mas alguma coisa ali estava estranha. Ouvi dizer que teve... a conversa deveria ir muito mais nessa linha, né? De acolhimento, entendimento, porque a gente confunde muito, Paula, comportamento com identidade. E eu acho isso super importante. É o rótulo, né? O rótulo é o rótulo, né? A criança é maldosa, a criança é chata, Exato. a criança é tudo, mentirosa. Tudo, até bagunceira, né? Seu filho deixou a toalha em cima da cama, é bagunceira. Isso é identidade. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente põe na identidade, né? Na conta da identidade. Cola na criança, né? Cola. E isso é comportamento. Então, a gente tem que se lembrar, ela teve um comportamento equivocado, de fato tem que ser corrigido ali, tem que ter uma atuação ali, né? Não é permissividade, não. Tem que ter uma atuação ali, mas é um comportamento equivocado de uma criança boa. Os pais agem muitas vezes com esse medo. Eles falam, nossa, então meu filho é mau. Ou então meu filho é uma vítima e vai ficar sempre assim, né? A gente tem essa, eu brinco às vezes, né, com as mães, assim, que a gente, a nossa cabeça, né? Eu brinco com as mães que é assim, o filho mostrou a língua hoje, aí você já fala assim, amanhã tá respondendo pro policial, depois de amanhã tá batendo na rua, depois tá preso, morreu. A gente faz um negócio super longo, que não é assim, né? É importante a gente voltar para o presente e contextualizar aquilo, né? Como um momento, uma fase, até para dar espaço para que a criança se mostre, né? Dentro daquele contexto, o que aconteceu também, né? Por que ela foi para esse lado. Com certeza. Eu até vou entrar um pouquinho agora no papel da escola e da família, que você já falou um pouquinho. Eu ia te perguntar qual que era o papel da escola, e você disse, né, que é ser esse campo neutro, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Porque a vontade, a verdade é que... Fala. Fala que essa vontade eu acho que é importantíssima de ser dita. A vontade, quando né, você passa por uma situação dessa, eu imagino que seja você querer tirar satisfação. E eu passei por uma situação pequena, comparada às situações que a gente vê por aí, né, de um conflito mesmo da minha filha com uma coleguinha que era recorrente, e eu procurei a escola, só que no intervalo da escola chamar os pais aconteceu mais vezes, eu tomei a liberdade de falar com a mãe, mas com muito cuidado, porque... E aí depois eu ainda questionei para a escola, nós vamos todos para a escola falou, imagina que nós vamos juntar dois pais na mesma sala para discutir sobre nessa isso. Situação, Porque pode ter pai que não tem controle, pode ter pai que vai bater na mesa, querer voar no outro pai e tal. Mas meu primeiro impulso na hora foi falar assim, olha, eu tô aqui para ajudar, tá tendo essa situação, como é que a gente pode ajudar? Eu tive essa maturidade de tentar mostrar também que tá tudo bem. Eu cheguei a falar, olha, que poderia ser ao contrário, né? Então eu quero saber a origem para a gente tentar ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Mas eu sei que isso não é o que acontece. Não é o que acontece, assim. Normalmente não é o recomendado. Funciona, às vezes pode funcionar, né? Mas não é o que a gente recomenda inicialmente, porque é quase que instintivo que a mãe vai querer proteger o seu filho, né? É quase que mamãe urso, sabe? Que vai ver e vai ali acolher e falar, não, peraí, não é assim. Tem o outro lado, né? A conversa acaba caminhando para isso, né? Não, mas tem... E de fato, sempre um recorte, né? Claro. A gente sempre tem um recorte. Então, a escola poderia fazer esse papel neutro de uma forma mais eficaz. E a gente vai cheio de dedo para falar, mas a gente queria brigar, né? Que é o instinto do urso. Exato, que é o instinto do urso, que é normal, né? Somos mães desse nosso filhotinho, que pode ter 15 anos, mas é o nosso filhotinho. Então, é natural, né? E também é muito natural esse instinto do vou resolver, né? Me dá aqui o telefone, eu vou bater lá, né? É muito natural esse instinto. O que é importante é que a gente consiga reconhecer esse instinto e fazer, talvez, na linha que você foi, de falar, vou falar com o cuidado, né? Vou ter o cuidado, ou vou, de fato, acessar a escola e entender o que está acontecendo. A escola deveria ser a parceira nesse caso. É porque, acho que na hora eu tive a consciência de que a história poderia ser outra. Que a origem poderia ser outra, né? Então, se eu tive a consciência de falar assim, eu quero escutar o que está sendo falado do outro lado, às vezes é alguma coisa que eu tenho que intervir aqui. Exato. Então, eu tive uma maturidade que talvez não seja o impulso, porque o impulso a gente não admito. Né? Então, assim, de fato, eu cheguei a falar, olha, isso acho que não é de agressão física, né? Recorrente, então... mas eu entendo, assim, eu achei muito engraçado na hora que eu fui à escola, ela falou, não, a gente não pode juntar, daí eu falei, não, realmente. Eu acho que esse ponto que você foi, né, o que eu sempre penso, assim, né, vamos ouvir, né, vou te dar aqui a minha parte, eu quero ouvir a outra parte, me fala o seu lado, né, eu sinto que hoje a gente tem, às vezes, uma super proteção, né, tem até um termo que vem surgindo aí, né, que é educação intensiva, né, parentalidade intensiva, que diziam antigamente,
pais helicópteros, né? Que é esse pai que fica sobrevoando ali o tempo inteiro, né? E agora essa parentalidade intensiva que fica o tempo inteiro, deixa eu corrigir, deixa eu resolver. E isso acaba sendo muito danoso para a criança também, Ela né? precisa desenvolver as relações. Ela precisa. Eu digo sempre que quando você resolve, você reduz. Mas isso é engraçado, Ana, porque nessa situação que eu tô te contando aqui, eu me senti negligente, porque eu fui saber quase 1 mês e meio depois. Eu não sou a pessoa de ficar perguntando o tempo todo o que acontece na escola. Então, nesse momento, eu falei, opa, preciso agir, porque acho que eu Tô atrasada. né? Eu tive aquela sensação de, gente, eu não pergunto, não acompanho isso, não acompanho aquilo, não sei o que acontece. Isso está acontecendo há muito tempo. E minha filha contou, não foi porque ela contou porque ela quis me esconder, é porque ela achou que não era que importante. não era importante, assim. Eu falei, mas como assim? Bater é uma coisa que, né, assim. Eu fiquei me questionando isso, por que ela achou que aquilo era natural, né? E fiquei com aquilo na cabeça. Então, assim, ela falou, não, porque a escola falou que a próxima vez ia chamar... E aí, são vários casos, né? Muito pontual, cada situação de um jeito, né? Cada situação vai ter um desdobramento. Eu acho que, nesse momento, a escola poderia ter chamado sim, para não ter uma segunda vez, né? Mas eu me senti, assim, um pouco culpada, porque eu não sou muito de ficar indo na escola para nada, assim. Eu não sou aquela mãe que vai lá interferir no papel da escola, E sabe? aí, como já tinha passado um tempo, você eu falei, ficou... gente, tô comendo mosca, né? que eu acho que é natural, assim. Eu acho que esse exercício de será que tô comendo mosca, será que não, é importante, né? E você foi na escola e falou, então vai chamar todo mundo, e aí a escola falou, não, pera. E aí você escuta a escola. Essa é a dança, né? Tá bom, então não é assim que funciona, então vou te ouvir. Essa é a dança. Só que eu sinto que tem pais que perdem essa dança, né? Que falam, não, eu quero agora. Eu tenho a sensação, assim, que aqui no Brasil, né, eu cheguei aqui tem 6 meses, a escola tem um papel de... Os pais vêm num papel muito de oposição, pode até ser uma impressão minha, mas eu tenho essa Não vê a impressão... escola como parceria, Não né? vê a escola como parceira, Isso já é grave chega num mesmo. papel de oposição. E eu sempre falo, né, você tem uma criança, sei lá, na 4ª série, a professora tem 10 crianças na 4ª série, dá um crédito para isso, né? Ela tem uma referência ali que eventualmente você não tem, você tem a sua criança na 4ª série. Então, não estou dizendo que sempre a professora vai estar certa, mas a gente tem que dar esse crédito. E a dinâmica escola muda completamente. muda 30 completamente. crianças dentro da sala. Exato. E a escola, teoricamente, é a nossa comunidade, né? Eu fico meio assustada, assim, quando tem uma intervenção muito, né, eu vejo nos grupos de WhatsApp, né, a escola fez isso, às vezes vai chamar a imprensa contra a escola, fala, mas como assim, Gente, contra a sua própria comunidade? A gente tá no mesmo time, né? A gente tá juntos, né? E a gente mostra isso para os nossos filhos. Eu acho... Os pais estão muito na defensiva com as escolas, Muito não na estão vendo com defensiva. parceria. E acho que, em contrapartida, Ana, não sei se você percebe isso, as escolas também estão com medo de acionar os pais. Então, No momento, precisaria de intervenção dos pais. Porque nesses casos, por exemplo, né, imagino, no caso de bullying, obviamente os pais têm que ser acionados para, né, contextualizar o que está acontecendo, enfim, intervir, porque não é terceirizar a educação para a escola, né? Não, Nesse caso, não, comportamental precisa também da intervenção da família. E eu sinto que a escola tem medo de chamar os pais. Não sei se eu tenho essa impressão. Eu tenho a impressão de que a escola tem dedos, né? Porque virou um comércio, né? Eu pago a escola, Exato, eu tenho direito, de você é cliente, né? Uma relação de cliente, fornecedor, que eu acho meio estranha, porque ali a gente é comunidade, né? Os pais dos amigos dos nossos filhos também são... nossos filhos convivem com essas crianças mais do que convivem, inclusive, com os pais. Se a gente for pensar, né? Você deixa na casa do amiguinho, passa um tempo lá. Então, essa convivência, ela é intensa. Não dá para você chegar, né, com todos os pés na porta falando mal de um pai. Eu vejo isso no grupo de WhatsApp, né? Fulaninho brigou com meu filho, vou entrar com o processo. Gente, ele é amigo da escola, do seu filho. O grupo de WhatsApp também atrapalha bastante. Nossa, né? Grupo de WhatsApp é um negócio, né, gente? Grupo é justamente de por isso que você comentou anteriormente. Às vezes o negócio já se resolveu e não tem timing. É na hora, né? Não deixa o desfecho acontecer. E é uma exposição também. Eu sinto que prejudica até os próprios pais, porque muitas vezes eles vão no grupo de WhatsApp e os filhos já se resolveram. É isso aí. E os pais depois vão lá e falam, nossa, teve uma babado no grupo de WhatsApp. E os filhos ficam, nossa, quem com quem? Nossa, fulano. E no fim, o negócio toma uma medida, uma proporção que não era para tomar, né? Os pais descem mesmo no nível, né? Descem. Eu vi outro dia um caso que a mãe, coitada, com muito boa intenção, ela entrou no grupo de WhatsApp dos filhos, das mães, né, da escola, e falou, gente, tá tendo uma brincadeira super perigosa. Ela nem deu nomes, nada. Tá tendo uma brincadeira super perigosa na escola, a brincadeira é tal. Não fala pro meu filho que eu falei.
tem Nossa como, né? Senhora. Eu falo É, sempre assim, a gente fala tanto, né, para os adolescentes serem cautelosos, né, nos é, grupos, mas a gente mesmo esquece é, de ser. é. E aí, o que que aconteceu? Uma criança foi lá e Viu? falou, viu, uma criança É. viu no celular dos pais, ou a mãe falou, não sei exatamente, mas falou, ai, fulano contou pra mãe, e a mãe tá no grupo, e aí todo mundo foi lá, fulano, e aí todo mundo se voltou contra a criança. Então, assim, esse tipo de Ela quis cautela ajudar, nos grupos, atrapalhou, né? quis Criou uma situação. ajudar, então esse tipo de cautela nos grupos a gente tem que ter, Com né, e certeza. lembrar que aquela é a sua comunidade, né, a mesma coisa que a gente fala para os adolescentes, a gente tem que falar para os pais, assim, se você não falaria num, sei lá, num palco, se você não falaria na reunião de pais na frente de todo mundo, não fale Não no fala no grupo de grupo. WhatsApp, É, porque tá todo mundo ali, né? é. De fato, assim, eu sinto que o grupo de WhatsApp, que é a relação com a escola, são pontos que a gente tem que rever um pouco e amenizar, né? E lembrar dessa parceria, né? Lembrar desse lugar que deveria ser um lugar de acolhimento, de parceria, de time mesmo, né? Até como modelo para as crianças, né? Até as crianças verem a gente trabalhando como time com a escola e com os professores e nem sempre acontece. Com certeza. Ana, você trabalhou aí no sistema educacional, né? Lá nos É, dos Estados Estados Unidos, na Unidos, Flórida e é. na Carolina do Norte. Quais são as estratégias usadas lá? Porque existe a diferença do bullying no tempo, né? Antigamente para Isso. hoje, existe as A duas diferença culturas cultural. completamente diferentes. É, de fato, Alguma eles coisa que é têm. utilizado lá de técnica que você acha que poderia ser usado aqui? Então, Paula, eu acho assim, eles têm programas de prevenção ao bullying bem estruturados, né? Eu trabalhava Legal. no sistema público e meus filhos também sempre estiveram na escola pública lá, né? Então, o Que é sistema uma realidade muito público, que é uma diferente da do realidade muito Brasil, né? diferente do Brasil também, né? E que eu acho que também corrobora para isso que a gente estava falando antes, Do né? pai Da achar que tem relação. poder porque é Exato, cliente, né? exato, né? Eu acho que lá isso não acontece. A escola tem muito poder. O diretor de uma escola lá, ele vai ter muito poder. Ele vai dizer, você não pode estacionar aqui, até logo. Sei lá, ele É. vai, né? Ter o direito dele de falar as coisas, às vezes, até de maneira muito veemente. Aham. E aqui é diferente, mas eu também percebo que tem esses programas estruturados. Então, em algumas das escolas tinham um programa, sei lá, Speak Up, Stand Up, para você falar. O que eu percebo é que eles sempre usam os espectadores, que de fato a intervenção que mais funciona para É resolver o quem está bullying assistindo. é quem está assistindo. A gente É o já pessoal que sabe está com o disso celular na hoje. mão, né? Ao Exatamente, a gente já invés de sabe. ajudar. Porque tem muita estratégia, e eu acho que as escolas erram muito aí de falar, vou falar com quem fez o bullying, vou falar com quem sofreu o bullying. E eles, obviamente, têm um papel importante, mas a dinâmica ali está muito estabelecida. Aí, ali está o rotulado, né, da vítima, do algoz. É muito difícil você Uhum. manejar isso sozinho. Quem tem mais poder é quem está assistindo. Então, os programas de prevenção ao bullying que eu conheço, eles trabalham com isso. Então, eles fazem muita Legal. campanha para que quem está assistindo fale. Meter a colher, né? Igual Meter a colher. no marido e mulher mete a colher, Mete a né? colher, né? Nesse caso, eles falam, então eles dão algumas orientações assim que eu acho interessante, que é assim, Isso é se muito você legal. vê, se você, sei lá, notar no ônibus escolar, que é onde acontecem muitos bullying também, Uhum. né? Chama um adulto ou intervém, né? Vê essa criança que está sofrendo bullying e fala para ela, vem sentar aqui comigo, só. Porque é muito difícil, né? A gente fala normalmente para quem está Fica sofrendo todo mundo bullying. com medo, né? Fica todo mundo com medo. E um erro muito comum que os pais cometem é falar para a criança que está sofrendo bullying, bate de volta. Gente, a criança não tem capacidade de fazer isso muitas vezes. Ou então né? falar com quem não está envolvido no conflito. Não entra nessa situação. Deixa eles se resolverem. Não ajuda. Vai sobrar para você. É um desserviço É um isso, né? desserviço, Porque a gente não age como comunidade, de É. fato, quando a gente faz isso. E quem tem o poder é quem está de fora, observando. Então, as orientações são muito nesse sentido, né? Tem algumas escolas que tem até algumas coisas que eles falam, assim, if you see something, say something. Né? Se você vê alguma coisa, diga alguma coisa. Não fique quieto diante do bullying. Que você vê que é sempre direcionado para os espectadores. Não faça bullying, né? É mais direcionado para quem está assistindo. Porque, de fato, se você cria um ambiente... porque ele vai existir. O bullying Ele vai existir. Ele vai existir. Não vamos pensar que vai existir o mundo perfeito, onde não vai. com todas as campanhas a escola vai ser perfeita e não vai acontecer. Vai acontecer. Ele vai acontecer, mas ele tem que ser... Se você manipular ou gerenciar o cuidar do ambiente. Legal. Ele tem menos força. Porque no ambiente, quando alguém estiver fazendo uma sacanagem, né, com uma menina de 8 anos, de 9 anos, de 12 anos, um grupinho vai falar, senta aqui comigo. E o que a gente fala, assim, doses menores. Também não adianta você falar para o seu filho, se você vê alguém fazendo, você vai lá e bate nele. Não é assim, né? Só chama para sentar com você. A gente tem que diminuir um pouco, acolhe. Às vezes é uma solidão, Nem né? Igual sempre precisa defender.
Porque essa orientação, né, de defende. Eu, às vezes, falo para os meus filhos, né? Se Aham. você vê, você defende. Mas é muito difícil. Eu pergunto, você conseguiria? E, às vezes, eu já tive situações, né, que meu filho e minha filha falaram, não sei se eu conseguiria defender. E, de fato, não conseguiria. Então, você não precisa ir tão longe. Você só chama a pessoa para sentar com você. Você só fala para a pessoa, vamos ali comigo, senta no meu banco, fica no meu grupo, né? Essas ações pequenas, elas têm muita força, né? Com certeza, Para com certeza, amenizar ali, né, os estragos com do bullying. Chama um certeza. adulto, né? A gente pode falar também para esse espectador, né? Chama um adulto. É muito melhor que o espectador chame o adulto e é muito mais provável do que quem está sofrendo bullying. Quem está sofrendo bullying às vezes está numa situação de congelamento que eles ficam, De medo, né? De né, de medo, tudo. ele não consegue atuar. Se o espectador vai lá e fala para o motorista de ônibus, né? Olha só, tá vendo o que está acontecendo? Ele é um espectador neutro. É, ele faz o papel da escola fora da Ele faz escola. esse papel de Legal, neutralidade, né? legal, Então, é mais ou menos nesse sentido que eu vejo a prevenção, né? Do legal, bullying Ana. nas escolas. Bom, e na situação, quando meu filho é apontado como agressor, assim, qual que é o primeiro passo que eu devo fazer? Como eu devo agir? Eu entendo que aí tem uma conversa muito importante com o seu filho, né? Sempre nesse sentido, de não pôr na identidade dele uma maldade, né? Uhum, de não carimbá-lo, De né? não carimbá-lo, né? Eu Rotulá-lo. gosto muito de começar sempre com uma fala positiva, no sentido assim, por exemplo, Igual né? você falou, você é uma menina boa, né? Filho, tem uma coisa que eu sei sobre você, eu É, sei que você é um cara legal. Eu sei, né? Eu sei dentro de mim. Isso é. já baixa um pouco O né, medo de ser o punido, medo de ser etc. punido, né? E falar pra criança, olha, a gente não tá brigando aqui, eu quero ouvir. E aí sim você vai para esse lado, né? Eu gosto muito também da gente falar eu acredito em você, é uma fala milagrosa. Eu É, digo para os pais, é milagroso você falar eu acredito em você num momento de tensão, né? Eu acredito na sua experiência, né? é. Seja ela qual for, eu acredito na sua experiência. E aí Eu depois acredito no que você está disso, no sentindo, que né? você está Pode até sentindo, não ser na né? versão, mas no que você está sentindo. E na sua experiência no sentido de, na minha experiência, ele foi chato comigo, por Uhum, exemplo, né? uhum. Porque é tão Às vezes não foi. subjetivo, né? É. Mas eu acredito nessa experiência. Então, quando você faz isso, você já tira um pouco as barreiras, né? Para que a conversa de fato se dê. E aí, depois disso, você vai falar: tem alguma coisa estranha. Eu escutei alguma coisa que não tá legal. Tem alguma coisa estranha acontecendo na escola. Você quer me contar do seu jeito? Ah, E legal. aí a gente se abre para escutar o que aquela criança vai dizer. E aí a gente tem que de fato agir. E você pode falar: eu vou na escola para entender o outro lado. Eu quero saber como é que a gente pode Resolver lidar com isso. isso. Eu gosto muito, né, dependendo da idade da criança, que você conte uma história sua, né? Ai, tinha um menino que fazia, eu não sei, eu me sentia tão É, isso mal, é o e aí eu clássico, vi, é o todo mundo vai clássico, fazer. né? É o clássico. E se você conseguir fazer com naturalidade, sem parecer, ah, mãe, É, pode funcionar também, né? é. Esse clássico aí pode ser efetivo. Muito legal. Bom, então a gente vou entrar um pouquinho nas estratégias aqui, né? Qual que é o passo imediato que a gente deve tomar, assim, descobrir o bullying, vamos falar de adolescentes, que é uma coisa mais consciente, posso falar que é Pode ser, consciente? acho que é. Mas Acho que é a pessoa mais. sabe que está fazendo errado, né? É. E eu acho que é mais comum Mais também, né? comum, Conforme eles né? crescem, vai ficando mais comum. Eu acho que primeiro a mãe tem que cuidar um pouco da própria ansiedade, né? Então, quando uma mãe vem para mim, eu Baixar falo, e o urso. você? Eu falo, e como é que você tá, né? Porque a gente acha, né? Eu brinco, a gente acha que vai falar com os filhos de um lugar de neutralidade e a Não gente tá vai. cheio até das nossas histórias, né? Eu muitas vezes vejo, sei lá, a mãe me contando, né? Uma adulta, né? Que tá em atendimento, me conta. Ai, minha filha não foi chamada pra festa, me deu uma tristeza, eu fiquei morrendo de dó. Aí eu fui falar pra ela, ela nem ligava. E aí a gente tem que lembrar, né, que essa mulher adulta ficava de fora e não era chamada para as festas, Com né? certeza. Ela A está gente, revivendo uma história ela tá dela, né? revivendo as histórias dela. Então, assim, é muito importante nesse primeiro momento, né, a gente dar uma respirada e falar, pera, essa é a experiência dele, não é a minha. Né, como eu vou entrar nisso faz toda a diferença. Então, primeiro, né, esse check, né, em você mesma, assim, para ver como que você tá. Esse medo é meu ou é da criança, né? Exatamente. Essa angústia que eu tô sentindo agora, né? É. Será que é da minha história, né? O que eu já Aham. vivi nesse sentido? Porque relações sociais, gente, são complicadas. São Às complicadas. vezes vivo até hoje, né? É. Quantas mulheres adultas, homens adultos têm as suas Verdade. dificuldades de relacionamento.
Então, primeiro entender, né, de que lugar que você vai partir nessa conversa. E aí, eu tenho muito receio hoje da nossa tendência de resolver, né? Eu digo sempre assim que resolver é reduzir. Quando você resolve para ele, você reduz a experiência dele, né? Você reduz. Então, ao invés dele tentar lidar, dele tentar entender, dele tentar aprender com aquilo, pronto, acabou. Além do que você vitimiza, porque a criança que precisa que o pai sempre reduza, sempre resolva, ela vai ficando nesse lugar já, eu não tenho força mesmo para resolver, né? Minha mãe está resolvendo, meu pai está resolvendo. Então, eu sempre sugiro e gosto muito de falar para os pais, vamos tentar tomar cuidado com esse lugar da resolução, sai desse lugar da solução. E olha, eu vou te dizer, Paulo, eu escuto adolescentes, eu trabalho muito com adolescentes, eu escuto os adolescentes me dizerem, eu não conto porque meu pai vai querer resolver. Eu não conto porque minha mãe vai querer resolver. Eles, às vezes, não contam com medo desse salto. Que o pai vai para a escola, que o pai vai ligar para a pessoa, que a mãe vai fazer tal coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado. É a nossa ansiedade, né? De novo, essa separação de olhar para a nossa ansiedade. Então, olhar para isso e aí entrar num lugar de ouvinte, num lugar de suporte. Tentar lembrar daquilo, né? Eu não vou resolver, eu não vou tirar a situação, mas eu vou tirar a solidão da situação. Isso é muito importante, né? Tem algumas estratégias que sugerem até você pedir para a criança contar em detalhes, como se ela fosse reviver com ali você. Apoiar, né? E aí, né, pergunta, mas você estava sentada onde, filha? Estava sentada na mesa da lanchonete. E ele veio por esse lado seu? Porque conforme a gente vai revivendo, e é isso que a terapia faz, né? Em muitos aspectos. A pessoa está contando histórias do passado que foram doloridas com alguém suportando isso. Então você vai tirando a solidão dessa história e é isso que te dá permissão para mudar essa narrativa no futuro, né? Então sempre esse olhar de acolhimento, de nossa... É como se você regravasse a situação no cérebro da pessoa, mas com um apoio. Exatamente. Ela não fica sozinha, aquela solidão que você falou no início. Você consegue tirar a solidão, você não consegue tirar a dor, né? A dor no sentido da experiência, né? Mas você tira e a solidão é o maior componente, né? Você tira um pouco da vergonha, porque essa é uma situação de muita vergonha, que é um sentimento muito difícil de lidar, né? Então, quando ela consegue reviver isso com o adulto suportando, e não precisa falar, né? Nossa, que criança idiota. Não precisa ir para esse lado, né? Muito mais no sentido de, nossa, que difícil que deve ter sido ouvir isso. Eventualmente, você pode até falar assim, eu acho super delicado, assim, mas super legal quando você tem um vínculo com a criança, você pode falar, ai, queria estar lá com você, né? E se eu tivesse lá, eu ia te dar um abraço, porque aí a criança vive esse acolhimento, né? Legal, é muito legal, assim, poder fazer esse trajeto com ela sem pular pro vamos resolver, mas que absurdo, vou ligar para a escola, né? Porque isso onera a criança, né? A ansiedade acaba onerando a criança. Então, a sugestão é fazer um pouco esse percurso, né? O percurso de viver junto com ela. Depois desse passo de viver junto com ela, você pode dizer, nossa, que pena que ele fez isso, nossa, isso não é uma coisa que se diz, né? Não é legal, você né? pode falar, pô, não é legal, realmente não é uma coisa que a gente deveria falar. Depois você pode atuar, né? Mas é sempre primeiro a presença, primeiro a conexão. Em tudo. Até quando a gente vai corrigir, primeiro a conexão, primeiro a presença, e aí a gente corrige, né? E faz o que tem que ser Isso feito. até seria a minha próxima pergunta. Isso é uma forma de fortalecer também a autoestima da vítima, no caso? Então, eu acho que quando você diz para a vítima, né? Ou para qualquer criança, né? O que você sentiu é válido. O que você sentiu Você valida é o sentimento dela, né? Isso já tem um efeito na autoestima muito grande. Na confiança dela. Na confiança. Porque o que é a falta de autoestima, né? É você duvidar de você mesma. E o primeiro lugar que a gente duvida da gente mesmo é o nosso sentimento. Eu digo, né, um adolescente, né, que tem coragem de levantar a mão e falar uma coisa, ele tem que estar muito certo de que o que ele está sentindo está certo, né? E esse é o primeiro passo. Então, validar o sentimento, de fato, você já entra na autoestima, porque você fala, eu acredito em você. Isso que você sentiu está certo. Você não precisa, a gente tem às vezes a tendência de falar, ai filha, não precisava ter ficado triste. Ai, você não foi convidada para a festa, mas não tem problema, eu te levava para tomar um café. Que pena, né? Ficou triste, que pena, né? E aí, Paula, vou entrar num outro terreno, não sei se você queria entrar, mas é assim, a nossa expectativa de que os nossos filhos sejam sempre felizes, né? Ah, isso não existe, né? Essa nossa sociedade que diz que tem que ser feliz, né? Eu também acho que tem um pouco de Instagram, de rede social aí, onde tem que ser feliz, O filho né? tá muito no centro, né?
O filho é muito central Muito hoje na central família. hoje, isso é extremamente prejudicial para as famílias, né? Eu tenho a sensação de isso é novo, né? Nunca na história foi assim, né? É. O filho é o elemento central. E a centralidade da Ele criança, comanda a casa, ele comanda gente. a A casa. rotina da casa é em cima da criança. A viagem da família está em cima do que aquilo que a criança quer. Eu Extremamente falo às nocivo. vezes para os pais, né, que são casados, né? Eu falo, olha, se vocês investissem assim 1% do que vocês investem em Na criança em casamento, né? exatamente, em Kumon, em intercâmbio, em viagens, em não sei o quê, porque essa sede, né, de que a criança seja feliz, de que a criança possa tudo, se vocês investissem 1% desse valor que você gasta em terapia, em vocês dois, no seu casamento, A criança estaria muito melhor. a criança estaria muito Com melhor. certeza. Então, assim, essa centralidade da criança, ela tem um ponto, né, porque também antigamente era muito cruel, né? A criança também não tinha direito a nada, era um horror. Mas eu também acho que essa centralidade da criança hoje é prejudicial, sim. Eu acho que são os extremos da geração, né? Há pouco tempo eu estava conversando com umas amigas falando do feminismo, né? Era as mulheres não podiam nada, de repente elas foram provocadas a poder tudo a qualquer custo, aí os homens ficam... Então é cíclico, assim, não tem um equilíbrio, né? Tudo é muito, né? E tudo que a gente vive, nada... né? A polarização hoje é um negócio louco, horroroso, né? A gente vê, tem uma terapeuta de casal americana, na verdade ela não é americana, mas é naturalizada americana, e ela tem uma fala, assim, muito boa, que ela diz assim, que os extremos, eles normalmente atendem aos preguiçosos, ela fala, porque se você... É isso mesmo. Porque o preguiçoso, ele vai direto lá, pro sou super direito, ou sou super esquerda, ou sou super verde, ou sou super, né, por uma cor. Muito interessante essa frase. E se você está disposto, né, a caminhar no meio, você precisa perder a preguiça e lidar com a complexidade das relações humanas. É muito mais complexo do que só um lado ou só o outro. Essa coisa binária, ela é muito negativa. Então, eu acho interessante a gente se dispor a navegar no meio, a ir um pouco mais para esse lugar do meio. Só que é complexo, né? Não é fácil. É muito mais fácil você se sentar na sua cadeira algumas quebras geracionais, elas precisam acontecer. Por exemplo, né, a mulher em situação submissa no termo ruim, né, do termo, dentro de casa. Era preciso romper alguns direitos, né? Mas, assim, na época do feminismo, eles faziam grupos para conversar. A pessoa falou, está tudo bem na sua casa? Não, na minha casa não tem problema nenhum. Não tem problema sim. Você tem um marido opressor. A pessoa, não, mas não, você não está feliz, não pode, mulher. Então, houve assim E tem o seu papel, né, Paulo? É o que você falou, tem um papel, exato. Mas aí foi demais, né? Aí agora os homens estão invalidados. Agora estão os homens... Qual que é o meu papel? Os homens têm vivido uma crise. Assim, tanto que essa questão do bullying, voltando um pouco nisso, assim, a gente percebe que para os meninos é muito difícil porque eles têm pouquíssimas vias de saída. Eles não têm um amigo para eles falar, não têm esse direito, né? Não têm direito. Eu tenho a sensação de que as meninas, elas têm muitos escapes, né? Elas podem ficar tristes, elas podem dar uma chorada, elas podem ligar para amiga, elas sentam e conversam e fazem ali a junta médica para falar mal da outra ou para falar do menino, né? E os meninos não. Eu digo que o único sentimento de fato aceito no mundo masculino é a raiva. Essa é autorizada. Essa é autorizada. Ele pode bater na validada, mesa. Né? Validada. Ele pode bater na mesa, todo mundo fica, uau, tem um quê, né? Mas o choro, né, a frustração, não é autorizado ainda, né? Então, de fato, não tá fácil para os meninos, não. Também. É uma coisa que vai voltar, né? Eu acredito nesse ciclo, assim. Agora já tá tendo um movimento reverso disso. Acho que tem. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Para recuar um pouquinho nessa... Para também não ir para os extremos, exatamente, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Ana, e quando chega o momento de procurar ajuda profissional? Tem algumas coisas que a gente precisa ficar de olho, né? Especialmente na adolescência. Assim, do ponto de vista psicológico, eu acho que sempre que tem uma interferência no desenvolvimento significa uma regressão, não está se desenvolvendo. Né? O papel da criança é crescer, o papel do adolescente é crescer. Quando a gente percebe que interrompeu ali, né, o desenvolvimento, no sentido de recuou na aprendizagem, recuou nas habilidades sociais, isolamento social, é hora da gente procurar ajuda, sim. Eu acho que o papel da escola, né, antes da ajuda profissional, é muito importante obter essa referência da escola, né? O isolamento social contínuo, ele de fato é muito prejudicial, né? E a gente vê ele hoje também com relação até aos eletrônicos também, né? Então, é muito complicado, assim, né? Também é uma questão, não sei se você quer entrar no cyberbullying já, mas me veio isso. Vamos entrar agora. Mas então, pode falar. Não, eu ia falar isso, assim, né? Que a questão dos eletrônicos também não dá pra gente ver de forma binária, especialmente quando a gente fala de adolescentes, né? Porque as crianças de fato ficam isoladas. Um menino de 15 anos que não tem acesso a telefone, uma menina ele não está isolado socialmente, ele está conectado
com um Exato. grupo, mas por outra via, né? Ele está conectado por outra via, mas se ele não tiver, se ele for o único, né, que não tem acesso a uma rede social, ele passa a estar isolado. Aham. Porque todo mundo sabe as dancinhas, porque todo mundo sabe a trend, ele não sabe. A gente tem que pesar, né? O que é pior, né? O acesso à rede social, que é terrível em muitas vezes, ou o isolamento, porque ele é o único que não tem. Tô falando de adolescente, adolescentes, né? É muito Isso que eu ia importante falar. deixar isso Atenção. claro. Essa Atenção. é a minha guerra. Eu tô falando ali É. 14, 15 anos, né? Porque 9, 10, a gente não tem nem o que discutir. E eu acho que hoje em dia tá um pouco melhor aí de se entender, né? Que uma criança de 9 anos não tem que ter celular, que não é um brinquedo, né? Mas mais tarde a gente precisa olhar, né? Claro, Talvez com não tenha que certeza. ter também, mas você precisa olhar o grupo, sim, né? Com certeza. Ana, então entrando no cyberbullying que a gente estava falando anteriormente, né? A gente vive numa era que as redes sociais são quase a extensão da juventude, né? Dos adolescentes. Isso traz benefícios, mas também traz muitos riscos, né? A gente vai falar um pouquinho desse cenário. E os estudos mostram, Ana, até trouxe aqui anotado, olha, que os adolescentes passam mais de 3 horas por dia nas redes sociais. Que os adolescentes que passam mais de 3 horas por dia nas redes sociais têm 2 vezes mais riscos de apresentar sintomas de depressão e ansiedade, né? A geração atual, ela cresce muito exposta. Você falou disso na questão da lupa de aumento no bullying, né? Ela está muito exposta às redes sociais desde muito cedo, né? Porque essa nasce já tem, está em time até o parto dela, né? De que forma essa exposição influencia na ocorrência do bullying? Isso tudo é tão novo, né? A gente ainda está aprendendo a lidar. Você vê que alguns anos atrás era muito mais permitido, né? Que criança tivesse celular. Hoje a gente já sabe o quanto é danoso, né? E eu acho que a gente ainda vai aprender muito aí ao longo dos anos, né? Mas algumas coisas a gente já sabe hoje. A gente já sabe que o celular para criança é indevido, né? Eu não sou favorável a algo muito binário, né? Então tira e só vai ter com 18 anos, ou até com 16 anos, eu acho muito complicado, né? Uma criança de 15 anos, a não ser que você consiga levá-la numa comunidade onde todo mundo pense como você, eu acho maravilhoso, né? Mas, por exemplo, meus filhos estavam numa escola pública, exato. Meus filhos estavam numa escola pública nos Estados Unidos. Né? Minha filha com 15 anos, puta, vai ser a única sem? Você tem que fazer essa medida, né? E entender o que faz sentido ali nesse contexto. Agora, o que a gente percebe, assim, que é unânime, né? Que todos os profissionais vão te dizer é delimitar tempo de tela. Tomar muito cuidado com o que deixa de fazer. Pior do que o uso de tela, a criança deixa de brincar na rua, a criança deixa de praticar esporte, o adolescente deixa de interagir socialmente, eles perdem habilidades sociais importantíssimas por ficar tempo excessivo na tela. Com certeza. Outra regra que é... Maravilhoso, tiraram das escolas agora o celular, diz que as crianças voltaram a brincar, falou, Paula, eu converso muito com o pessoal de escola, falo, eles tiveram que reaprender a brincar na escola. Que loucura, né? Crianças montando banda. O que nós vamos fazer no recreio agora? Brincando no recreio, que é o que deveria ser, né? Brincar é um espaço de aprendizagem enorme, né? De desenvolvimento, de capacidades, tudo, né? De habilidades cognitivas. Mesmo o adolescente, assim, eu acho que não deveria ter na escola, não deveria ter acesso na escola. Eu entendo que um adolescente de 15 anos tem o celular, mas na escola não. Na escola é outro espaço, é outra pegada. Então, ter essas conversas e esse entendimento é muito importante, né? Eu acho que com relação ao uso de tela, assim, uma outra unanimidade que eu acho muito importante a gente falar, cada vez mais está claro, é que celular não tem que estar no quarto à noite. Criança não tem que dormir num quarto com eletrônico, nem adolescente, né? Nem adulto. Nem adulto, né? A gente não deveria dormir com o nosso celular do lado da cama como a gente faz. O prejuízo ao sono é enorme. A gente vê hoje uma epidemia de privação de sono que acaba confundindo. Isso tem um monte de diagnóstico que você vai ver. Medica porque está com um diagnóstico X e na verdade foi ver a privação de sono mesmo. Então os celulares têm um papel muito importante nisso, né? Esse celular no quarto. A gente também, quando permite o celular ou o computador no quarto, a gente passa uma mensagem de que o que está acontecendo ali é privado. E não é. Eu digo sempre para as mães também, né? E para os adolescentes, nada do que acontece no celular é bullying, privado. Né? Quando conecta uma criança ou adolescente no computador, né? Não, tem outros tipos de questões ali muito severas, pornografia, né? Nada que está acontecendo ali é privado. Não há segredos. Se você tem um segredo, você liga para o seu amigo. Se bobear, eu falo para as crianças, eu marco um encontro se eu tenho um segredo muito importante, né? Você não troca segredos. E quando você fala o celular só pode ser usado em usos comuns da casa, essa é a mensagem que você está passando. Nada é segredo. Você só pode usar na sala, porque tudo que você está falando pode ser visto por alguém. Entendi. Então, eu gosto muito de delimitar o espaço também, né? Físico, com relação, com relação ao uso de telas. A gente falou, né, da velocidade que espalha as coisas e tudo na internet, né? Como é que você orienta as crianças e adolescentes a se
protegerem desse ambiente, não sempre com a presença do pai, né? A gente tem ali o papel de colocar esse limite e tal, mas não sei se você tem aí pessoas de consultório que você também passa essa responsabilidade para eles, que acho que o adolescente já consegue entender isso bem, Os né? adolescentes, eu falo sempre, Paulo, eu tenho até pena, assim, porque os pais ficam falando, você tem que parar, você tem que parar. E o adolescente, ele quer parar, ele quer usar menos. A maioria dos Não adolescentes, sabe como. exatamente, eles não têm ferramentas, né? Eu falo sempre assim, se a gente for Interessante. pensar, tem uma indústria aí, né, enorme, que contratou as mentes mais brilhantes do planeta para viciar essa A criança. Não dopamina, não é você contra o seu filho, né? claro. Você e o seu filho contra a indústria. Então, trazer para o seu filho que é difícil mesmo, né? Hoje em dia tem uma série de ferramentas aí que os adolescentes já tentam usar às vezes, pôr o celular em preto e branco, tem Aham. aplicativos que te avisam que você já está há muito tempo, e vão surgir mais ainda, tem muito aplicativo de controle de uso de tela para o próprio usuário, né? Uhum. E eu acho importantíssimo, assim, não dá para deixar de falar, né? O modelo, porque eu falo, os pais Isso vivem mesmo. pedindo conselhos de como tirar os filhos Mas da estão tela, no mas os celular, pais né? estão todos, né? Eu, inclusive, né? É, Estamos o tempo inteiro. Meus filhos adolescentes falam para mim, né? Mas, mãe, eu falo com você, você fala, hã? Hã? E é e é verdade, verdade. né? Então, assim, como é que a gente pode exigir, né, se a gente não consegue fazer? Então, a gente também, de fato, tem que pôr longe, né? A gente já sabe hoje que deixar aqui e falar, eu vou me controlar, é igual você deixar um bolo de chocolate É, e falar, não, não, não vou comer. Você vai, é só um pedacinho, é só outro. Não é algo que a gente tenha esse controle, né? Então, tem que mesmo deixar longe, a gente tem que achar estratégias que o funcionem. exemplo sempre foi a melhor O educação, né? E exemplo é sempre é a super melhor difícil para educação, adulto, e a com gente certeza. tem que usar, né, a nosso favor aí da família, né? Com certeza. Ana, a questão das redes sociais, né? A vida parece perfeita e já é difícil para os adultos não serem comparados, imagina para É, adolescentes, né? é. Como é que isso conecta com os casos de bullying e exclusão? A questão das redes É, sociais. a comparação por si só, ela já conecta, né? A comparação, mesmo se a gente não pensasse em rede social, que acaba sendo um agravante, mas a comparação por si só já conecta, né? Tanto que a gente fala que para melhorar, né, para você melhorar a autoestima, é muito bom você diferenciar a criança. Olha só, né? Não é porque todos os amigos gostam de verde que você precisa gostar de verde. Essa comparação, ela é sempre danosa. E a rede social, ela faz todo mundo parecer perfeito, Com né? certeza. A gente precisa falar para os adolescentes, eles já sabem, né, em certa medida, mas lembrá-los, o que você está vendo aí é a Essa busca de vitrine, likes, né? A busca essa de busca de likes, né? likes, Fragiliza né? muito a autoestima também, né? A pessoa, Eles não tem vivem muito like, pouco os like, filtros, os né? Esse filtros. lugar de tem que estar sempre perfeito, né? Isso acaba sendo, sim, muito danoso para a autoestima de forma geral. E aí a criança pensa que é só ela, né? Sou só eu que sou assim, sou só eu que não sou perfeita. E isso dá margem, né, para esse tipo, para a relação social ser prejudicada, né? Ou com conflitos, ou com bullying, ou com isolamento social de alguma maneira Be- também, né? Beleza. Ana, como é que a gente pode ensinar as crianças e adolescentes, a gente já está caminhando para o fim aqui, para diferenciar as críticas construtivas, uma pessoa que está te pontuando, olha, esse comportamento não é legal, ou de um ataque e ofensas, assim. Eu acho que a O que gente é bullying, o precisa que não é mostrar nesse para sentido, eles, né? né? Até esse conceito aqui, né? De o bullying tem um desequilíbrio de poder, tem uma constância, né? Tem uma relação de hostilidade ali, né? Uma crítica construtiva vai vir de um amigo, vai vir de Uhum. alguém que gosta de você, né? A gente pode ensinar essas ferramentas, mas eu gosto muito de lembrar, né? Ainda na validação das emoções, eu gosto muito de falar para a criança: suas emoções são dados, são os dados mais preciosos que você tem, né? Como você se sente, né? Como você se sente quando aquela pessoa fala isso, estranho, mas você entendeu que foi de um lugar de amor, ou encolhido, pequeno, envergonhado, né? Essa informação, assim, de que as nossas emoções são os dados mais preciosos que a gente tem, né? Sobre a Ah, legal. gente, elas fazem muita diferença. Então, eu gosto sempre de trazer essa informação que não é o outro, não é o que os outros estão dizendo, o que os outros estão fazendo, é a sua Sua emoção. emoção, né? Elas são dado importantíssimo. E aí a gente extrapola para várias questões, né? Eu digo sempre também, né? As pessoas acham que quando sofrem bullying, o importante é o que o agressor está dizendo. E eu gosto de falar para as crianças, mas o mais importante é o que Você você está está dizendo sentindo. para você. É. O que você está sentindo e o que você está dizendo para você. Se você está Então, assumindo aquilo como verdade, exato. né? Então, ao invés de falar para a criança, fala para ele que ele também é bobo, que ele também é isso, que ele também é aquilo. O que você fala para você, né? Você fala para você, ninguém define o que eu sou. Você fala para você, eu sei quem eu sou, né? Então, enquanto a outra voz estiver vindo, cresce a voz dentro de essa Ah, é conexão com a legal. gente mesma, ela é muito poderosa, né? E a gente reforçar isso nos nossos filhos é muito útil, assim, para diferenciação, né, do que está acontecendo e para conexão com ela mesma também, né?
Se você pudesse, Ana, deixar um conselho aí para as vítimas, pais, educadores, sobre como lidar com esse bullying, qual seria esse conselho? Olha, eu acho que o primeiro ponto é validar, né, entender o lugar da criança, de fato procurar uma pessoa neutra, né, a escola, tentar entender isso, né, mas assim, né, você falou isso, eu pensei uma palavra de apoio, assim, para quem está vivendo isso, eu gosto sempre de dar para os nossos filhos e para a gente mesmo o presente da perspectiva, né? Isso é uma fase, né? Isso é um tempo, isso passa, né? E a gente pode falar para os nossos filhos, relações sociais não são fáceis, mas eu posso te prometer que uma hora fica melhor do que está agora, né? A gente acha às vezes que isso é determinante, que isso é o fim, né? É um pedacinho de uma história longa, relação pais e filhos, né? A relação da criança com o mundo, ela é longa, né? Então, respirar, né? Até para que você possa tomar a distância da situação, para aí sim tomar a atitude apropriada, né? É ter esse senso de perspectiva, às vezes eu gosto de falar, dá um zoom out, olha isso num outro contexto e aí age de acordo com o que estiver agindo, né? Com o que tiver que agir. Acho Ana, que é esse o caminho. Maravilhoso, muitíssimo Obrigada. Obrigada. A gente tinha Paula, assim, deixar pra ficar aí falando aqui umas 3 horas, Nossa, né, Ana? eu ia falar umas 5 horas Muito aqui, assunto mas que fiquei super cruza, feliz. né? Que a gente poderia. Volta? Quem Volta mais sabe a gente vezes. faz um outro. Eu Volta volto, assim, mais tem muito vezes. tema, né? Muito obrigada, né, por você E um vai compartilhar emendando tanta no experiência e tanto conhecimento com a gente. Esse é um tema delicado, não é um tema que a gente costuma trazer muito temas delicados para o podcast, mas eu acho importante falar, né? É um assunto que a gente pode intervir numa fase tão importante de formação, de personalidade, né? Para não ter reflexos na vida adulta, né, Ana? A gente até nem falou muito, vai ficar para um próximo episódio sobre o bullying na fase adulta, mas eu queria mesmo te agradecer e muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Paula, acho esse trabalho importantíssimo, tanta gente que pode ser ajudada com outros, eu já escutei seus podcasts e gostei sempre, acho que é um trabalho importantíssimo, muito obrigada pelo convite. Gente, se você aí de casa tem certeza que esse episódio pode ajudar uma família, pode ajudar a escola, compartilha, curte, não deixe de levar essa informação adiante. Afinal de contas, eu iniciei o quadro falando e vou finalizar falando. A gente traz assuntos relevantes para que a ignorância não seja sua melhor amiga. Eu aprendi demais e gostaria que você também tivesse, né, eu espero que você tenha aprendido também muito aí desse lado. Obrigada, curte e compartilhe.